podemos continuar mais para a frente a partir daí. Certo, curvas, né? Faz tanto tempo, eu tenho tanto aluno que eu não lembro exatamente, né? Mas eu tava vendo uns slides contigo, né? Algo assim. Exato, slides de É- exercícios. Eram curvas ainda, não eram Exato, superfícies, né? Muito bem. ainda não. Então eu acredito que estávamos aqui nesse slide 7. Deixa eu abrir para você. Beleza. Então a gente estava vendo alguns exemplos e algumas situações diferentes. Do tipo, existem várias formas de se expressar uma integral, né, escalar ou uma integral vetorial. Exato. Bem, a gente estava vendo alguns exemplos mais básicos aqui, a gente nem chegou em nenhum teorema específico. Acho que a gente tinha parado nessa parte aqui, onde conseguimos escrever a integral de um caminho quebrada, assim, né, de uma forma quebrada. Quando a gente recebe um campo vetorial dessa forma, né, como funções distintas aqui, certo? Então, nessa situação, o que acontece? Veja, ele está pedindo para a gente calcular essa integral de caminho. Ela é exposta dessa forma, né? Tem um significado, é claro. Isso aqui significa, né? Cada coeficiente aqui nesses diferenciais significa justamente coordenadas do campo vetorial, né? Então, isso aqui seria um campo vetorial do tipo f de xy igual a menos yx. Seria isso. Menos y, vírgula x. Esse é o campo vetorial aqui. E esse campo está agindo numa curva que é uma elipse. Então, em cada ponto dessa elipse, ela vai sofrer uma força diferente, porque o campo vai se alterando à medida que muda o x e o y, né? E, bem, então a gente quer saber qual vai ser o efeito ali. Uma boa analogia para um efeito de um campo vetorial agindo numa curva é o trabalho na física, né? Acho que tu lembra. O trabalho ele é obtido justamente numa integral desse tipo. Integral de Exato. caminho, né? Exatamente. Então, aqui você pode imaginar várias forças agindo de formas diferentes, enquanto há um movimento aqui, então tu vai ter um trabalho. Certo, e daí o que acontece aqui? A gente tem que sempre parametrizar, né? E as parametrizações, elas são meio decoradas. Como você falou uma vez para mim, eu lembro, você tinha alguma dificuldade de saber como parametrizar, né? Sim. Nessas horas é importante ter um livro, um catálogo que seja, com várias parametrizações, né? A gente não quer ser criativo toda vez que aparece uma curva, a gente quer saber o que tem que fazer, quer decorar, né? E esse é o caso aqui, por exemplo, numa elipse, tu vai usar a mesma parametrização das coordenadas polares, né? Que é se basear em R e θ. Aqui no caso, o R e T. Só que o R é fixo, porque a gente está falando de uma curva fixa, né? É uma única elipse. Então, tu define um R e varia o T. Cada ponto aqui pode ser dado por meio só do ângulo, né? Um ângulo que varia de 0 a 2π. Dessa forma Sim. fica bem interessante, né? Então a gente tem. Dê-me só um Diga. minuto. Desculpa, Claro. alguém tocou à porta. Não está Claro, aqui. claro. Está aqui? Será que tocaram os vários? Se calhar foi aleatório. Pronto, Não estava a ver ninguém. pode continuar. Desculpa. Claro, claro, vamos lá. Beleza, então, tá aí. O fato de ter sido expressa dessa forma integral nos permite resolver de uma forma específica, né? Qual é a forma específica? Nós vamos ter que parametrizar. Tudo bem. Mas aqui não tem nada de parâmetro ainda. Então a gente vai trocar as coisas para poder parametrizar o y e o x. De certa forma, é até fácil trocar, porque a gente acabou de ter novos x e novo y aqui em função de t. Mas e o dx, né? Esse é o problema. Para eu conseguir integrar, uma vez que eu troquei isso por algo que varia em t, eu tenho que trocar o dx por algo que varia em t também. E na prática, nem trocar eu vou direito. Eu vou dividir e multiplicar tudo por dt, né? Parece sendo dt embaixo e em cima aqui, a gente vai ter algo que vimos com muita frequência já nesses estudos de curva, que é a derivada aparecendo dentro da integral, né? Nós temos aqui a derivada da parametrização. Está aqui. E a derivada aqui da parametrização em y. E agora vindo uma integral tranquila de resolver até. Né? Então, nada demais. Certo? Eu ia te perguntar até, né, se a gente vai ficar seguindo os exemplos aqui do slide, que é bem legal, porque tem bastante explicação e detalhe tudo feito bonitinho.
Mas não tem alguma questão aí que você queria resolver? Alguma coisa de uma prova, de uma lista que Sim, você passou? a lista de exercícios onde nós estávamos inicialmente que eu lhe mandei, tem alguns que eu gostava de resolver, sim. Eu ia gostar que, se possível, você mandasse de novo, né? Eu sei que seu PC foi roubado, mas é que deu um problema nesse WhatsApp online que eu não consigo fazer backup das coisas e para achar ia ser meio devagar aqui, eu ia Isso demorar um agora vai pouco. ser um problema, porque eu agora para voltar, só com o novo PC é que eu tenho acesso fácil e ao acesso em condições a esses programas que está Não se tudo na. preocupe, já estou achando aqui. Ah, exercícios, acho que era nesse PDF exercícios, vamos ver aqui. Caramba, na nossa última aula a gente trabalhou bastante. Eu achei a tua pasta aqui, foi rápido até. Vê se é este PDF aqui, meu amigo. E aí? Está a ver? Já estou a ver, sim. Vamos reduzir, vamos diminuir aqui. Aqui ele dá ainda uma introdução teórica e cobra algumas coisas, né? Aqui. Nós fizemos algo dessa lista? Eu realmente não lembro. Aqui é álgebra ainda, aqui é geometria analítica, quer dizer. Aqui ainda não é cálculo, né? Aqui já é cálculo, eu acho. Ou não. Aqui aí é onde começa, nós estávamos mais abaixo. A gente E. classificou algumas curvas, né? Com algumas nomenclaturas diferentes, assim. Aham, eu Exato. lembro disso. Indicar traços das linhas. Acho que a gente fez isso aqui também. Fizemos até ao 10, acho eu. Fizemos até a 10, então a gente começaria a 11, né? Uhum. Vamos ver. Considere as linhas. Temos uma linha aqui e outra linha aqui. É o que eu chamaria de curva, né? Mostre que o traço gama 1 coincide com o traço gama 2. Que eles são a mesma coisa. Eu acho que a gente fez isso. A Uhum. gente só chamou T de T a quinta, o de U a quinta, algo assim, lembra? Pois A gente foi, fez uma fizemos isso mudança de também. variável, né? Isso. Exatamente, sim. Eu acho que a En- gente fez isso aqui. Não, isso aqui não. Tudo não. O 12, pois. Acho que o Não 12 lembro também. de a gente ter falado sobre cones. Então eu acho que a gente não fez tudo isso aqui, pelo menos. Pois não. Ah, então. Mas o 12 são mais exemplos gerais. Podemos começar com o 13. O 13? Ok. Identifique e represente graficamente, indicando seu sentido, as curvas definidas pelas seguintes trajetórias. Ah, é. Aqui ainda não tem integral para ser resolvida, né? Isso tem que ficar claro. Uhum. Aqui a gente só tem curvas. Talvez de olhar uma ou outra a gente saiba o que fazer, né? Por exemplo, eu sei o que é a A, só de olhar, você saberia? Só de olhar. Identifica e Só representa olhando eu as sei dizer curvas. que é. Melhor? Portanto, isso é de T7, 7T. O Hum, X é sempre 7. Né? Não tem sim. nada que muda ele, né? Portanto, isso é uma linha. Isso é uma linha que está em x igual a 7 que vai de y igual a -1 até y igual a 1. Exato. Então é uma reta vertical, né? Reta vertical. Exatamente. É sempre ajuda a gente saber qual curva estamos falando quando a gente chama cada coisa por sua determinada coordenada. X e Y aqui, né? X Uhum. é fixo, Y varia. Então é uma função constante. Isso ajuda bastante, porque nós estamos acostumados a pensar cartesianamente, né? Então, Exato. é isso. Portanto, isso aí parece ser uma meia circunferência com uma círculo, aliás. Não, circunferência. Isso é uma meia circunferência com raio. Não, com raio 2. Com raio 2, isso. Com centro 2, 1 e raio 2. Perfeito. Muito bem. Então, próxima aqui, de que se trata este rapaz aqui? Em T quadrado a gente já pensa em algumas coisas, né? Sim, em T quadrado é. Em T quadrado no X é mais complicado.
Hum, Mas continua sendo uma parábola. Ela só é tá uma virada. parábola, só que é uma parábola, exatamente, é uma parábola horizontal. Tu sabe jogar essas coisas no Desmos e gerar curva? No Desmos, No GeoGebra. no GeoGebra, sim, sei. O problema do GeoGebra é que para colocar essas limitações, tu tem que ir lá num lugar específico, né? Não sei se tu Sim. sabe, mas Eu tem. acho que sei, sim, mas se calhar demonstra só, se puder demonstrar, só por acaso não estarmos a falar da mesma Claro, coisa. vamos lá. Vamos ver se eu lembro também, que eu aprendi isso com um rapaz que eu dei aula de cálculo vetorial, ele que me ensinou até. Cálculo vetorial é isso que a gente está estudando aqui. A gente chama de cálculo vetorial aqui no Brasil. Porque cálculo 3, cada faculdade chama de uma coisa. Tem cálculo 6 aqui, já vi. É uns cálculos nada a ver, assim. Ah, não, abriu errado. Tô tão acostumado a abrir o Wolfram. Vamos lá, deixa eu também trocar essa coisa preta aqui. Beleza. Quando a gente vai desenhar um vetor no GeoGebra, a gente tem que chamar de uma letra específica, né? Que é Sim. V ou U. E era T quadrado, né? T quadrado. E era 2T? Era o que mesmo lá? 2T mais 1, era isso? Acho que 2T mais 1, acho que sim. Ó, então é uma parábola. Só que é uma parábola virada, né? Sim. Mas note que ela tá limitada aqui para sempre, né? Ou seja, não tem limitação. Daí eu venho aqui em Settings, e daí eu venho em Advanced, eu acho. Não, Scripting? Não, onde que era? Eita. Eu acho que tem que colocar uma vírgula aqui. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas acho que é isso. Tem que colocar uma vírgula e daí coloca a limitação, né? Eu acho que ele falou de 0, menor que t, menor que... Aí, ó. Viu? Ficou menor aqui. Sim. Portanto, já tem, é só um bocaditozito. Isso. Aí tu vai até onde tu quiser, né? É isso, vírgula e os símbolozinhos de menor e tal. Aí, ó. E até aparece aqui. É sempre... Seria legal, né? Se o GeoGebra ele tivesse exemplos, assim, como tem no Symbolab, por exemplo. Tu entra num tipo de conta do Symbolab, ele te mostra alguns exemplos de conta embaixo. Não sei se tu já viu isso. Acho É que até nunca vi, importante não. porque se tu vai fazer a mesma faculdade que o outro aluno que eu tive, o Vasco, fez, eles cobram muito equações diferenciais, né? Sim. Então, por exemplo, deixa eu clicar numa derivada aqui. Daí, olha só. Aqui, por exemplo, EDO. Sistema de EDOs. Ele te mostra aqui com exemplos como tu construiu sistemas, entendeu? Uhum. Isso é bem legal. Isso aqui é sistemas de EDO. Cara, isso aqui é pesado de resolver, tá? E ele faz aqui. Então, mas é difícil de saber qual comando tu tem que pôr. É que ele mostra, né? No GeoGebra não tem isso. Tu tem que procurar na internet para saber como escrever cada coisa. Por exemplo, se tu tentar fazer a curva que a gente acabou de fazer usando uma letra que não seja o U ou o V, talvez não vai dar certo. Então é complicado isso. Sim. Beleza? Show de bola. Ó, quando tu for resolver sistemas de EDOs, tu já sabe que tem no Symbolab. Ó, isso aqui ajuda bastante. Porque eles cobram pesado isso aí na tua faculdade. Pois, já. Cobram, sim, senhor. É complicado. Opa, abriu o negócio errado. Vamos voltar lá. Então, acredito que todas essas primeiras curvas foram bem tranquilas. Agora, essa aqui já é um negócio meio esquisito. Essa D também é esquisita, né? Eu sei que a exponencial tem, como o nome indica, uma expansão exponencial. Agora, a exponencial não é assim tão esquisito, porque Porque a uma tá ao exponen- quadrado da outra, né? mas a exponencial da exponencial. Pera, não estou a pensar no exponencial do logaritmo. Sim, continua a ser esquisito. Não, mas olha só, eu pensei numa coisa aqui que torna ela algo até simples. Eu acho que isso é uma, por incrível que pareça, eu acho que isso aqui é uma equação de segundo grau, uma parábola. Por quê? Por acaso, chame o e elevado a t de u, por exemplo. Sim. Né? Então aqui você teria u ao quadrado. Então, né, Hum, vamos dizer assim, uma nova parametrização da parametrização. Então você Estou a teria ver. u ao quadrado, então você teria uma parábola. Sim, Curioso, né? é melhor testar.
para também ver como é que isso se visualiza. Vamos testar então, isso aí, boa ideia. Deixa eu abrir, vamos abrir de novo lá. Mas eu acho que é isso mesmo. Realmente, é o estilo de armadilhas que eles gostam, exatamente isso. A necessidade, existe uma necessidade muito contínua na minha faculdade de fazer parametrizações, de fazer mudanças de variáveis. É quase montes de exercícios à volta disso. Cálculo vetorial é isso, praticamente. Porque a parte de integrar, tu já sabe. E quando tu consegue montar a integral, ela sai fácil. São Uhum. integrais simples, de modo geral. É O exatamente isso. problema é a parábola. parametrização, as mudanças de variáveis. Veja, é uma parábola mesmo. Né? Agora, logaritmo de 2 fica 2, por isso para. Eu acho que é t igual a logaritmo de 2, não é? Isso seria de 0 a 2, né? Exato. Então, é isso. Daí para limitar aqui seria só por isso, né? Aqui, eu acho que ele falou 0 e aqui log de 2. Mas para escrever log de 2 aqui, eu acho que não vai ser muito fácil. Eu acho que tem de escrever, aí vai ter de escrever ln de 2. Não, ele foi. LG foi aqui. Ah. Ou LN, né? Vamos ver se o LN muda um pouco. Mudou um pouco. Muda, porque para eles aqui em cálculo log é ln. Portanto. É verdade. Muito bem, tá aí. De fato era uma parábola. Vamos voltar então. Muito bem, agora esse cara aqui é meio esquisito. T-1, T na T-1. Então, isso é u t a dividir por u. Portanto, isso é o mesmo que ter isso é o mesmo que ter u mais 1 a dividir por u também. Portanto, é uma coisa de crescimento limitado. Eu entendi o que tu quis. Tu quis chamar isso aqui de U. Tudo bem, dá. Dá para ser mais direto até, né? Dá para somar e diminuir menos 1 aqui. Exato. Então nós ficaríamos com 1. Né? Isso aqui daria 1 quando eu coloco menos 1, mais 1 sobre U. 1 sobre T menos 1, que seja. Então seria U, 1 menos 1 sobre U. Isso dá uma curva tipo a 1 sobre X, né? Aquela curva meio esquisita lá. A curva 1 sobre X eu acho que tu conhece, né? É aquela curva meio estranha. Que tem... Bem, a gente pode abrir de novo lá para eu dizer, mas se tu colocar 1 sobre X num software, tu vai ver que é uma curva que ela tende a menos infinito quando se aproxima do zero pela esquerda e mais infinito quando se aproxima do zero pela direita. E quando vai para menos infinito, vai para y igual a zero e mais infinito, y igual a zero também. É isso que vai acontecer aqui. Vou te mostrar lá. Novamente. Ficar desenhando cada uma dessas aqui, a gente ia perder 10 horas só com isso. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, eu quero te mostrar primeiro a função que eu estava falando, né? Sobre... Opa. Essa função aqui que eu estava falando agora há pouco. Agora vamos escrever aquela que estava lá. Menos 1. Era... Como é que era? Era T, né? T a dividir por T menos 1. Sim, que... Uma coisa. Fica Só mesmo muda... Né? Só muda aqui um detalhe ou outro, né? Só muda a questão de estar fora do zero, né? Ela tende a 1, não tende a 0. Então é uma parametrização da função 1 sobre x. Então, quando tu faz o vínculo com o plano cartesiano, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu não fico usando parametrização de curva num plano para fazer minhas coisas cotidianamente, né, quando eu dou aula. Então, quando eu vejo uma parametrização, eu tento levar ela para o que eu conheço bem, que é o plano cartesiano. Daí eu já olhei para aquilo e pensei, nossa, é a função 1 sobre x, alguma coisa parecida com ela.
Que é o que está aparecendo aqui, né? Uhum. Faz sentido essa lógica? Eu acho boa. Para a gente não se perder, né? Acho boa. Certo. Continuando aqui. Bem, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Quando eu voltar, tenta me. Com essas ideias que eu te falei, tenta me dizer que bichos vão sair daqui. Sem usar o Ok. GeoGebra. Se quiser Ok. jogar no GeoGebra para ter certeza, só um segundo, tá? Este aqui é TLQ. 3 log P também pode ser escrito como log. Hum, hum. Este aqui é log P. Não é escrito como log P, acredito eu. Lembro-me mais ou menos disto, não tenho certeza. Este é claramente a coisa. O último. Eu reconheço, mas não estou agora a conseguir ver o que é que é. T. O que é que seria aqui? T. T aqui. Ah, isto eu acho que isto é uma espiral, acho eu. Um T sendo. Acho que eu reconheço que isto é uma espiral. Opa, e aí? Conseguimos? Chegamos em alguma conclusão? Sim, eu estou com o F, eu tenho o G é o que eu tenho a certeza quase absoluta que eu sei. O G é uma circunferência que toma lugar em tridimensional
no plano y igual a 7, com posição x igual a 3, z igual a menos 1 e com raio 2. É um pedacinho de uma circunferência, né? Não é ela Exato, um inteira. pedaço. Sim, é mais ou menos. O ar disto não nem sequer é metade, é um pedaço só mesmo. Uhum. O H, eu estou com a impressão que eu já vi antes, eu acho que o H é uma espiral. Isso. Pronto. Ou uma espiral, uma espiral que cresce no plano Z e que vai tomando essencialmente a forma de um tornado. Tu tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Na matemática, cada nome tem um significado. Exato. Não é bem uma espiral, porque uma espiral ela tende a um centro, né? Ela tende a um ponto específico. Exato, isto parte de um ponto específico em vez Isso, de estender. ela não é uma espiral, então, é um helicoide. Porque ela Helicoide. mantém o mesmo tamanho, né? Ela não vai se afunilando, ela mantém o mesmo tamanho. Então, é um Agora, helicoide. o F é onde eu estou com uma ideia que eu não consigo bem justificar. Eu estou com a impressão que isto é o equivalente a ter log de U, porque eu estou com a impressão que este 3 log de T é o equivalente a ter log de T ao cubo. Agora, eu acho que, ou seja, este 3 log de T é o equivalente a ter log de T ao cubo, acho eu. Porque eu sei que se pode dividir, por exemplo, quando alguma coisa está ao cubo dentro de um logaritmo, pode-se, por exemplo, meter log de t ao cubo é igual a log de t vezes log de 3. Só que eu não sei prosseguir a partir daqui. Certo. Portanto, o F não tenho Mudança, bem a tu tá certeza. pensando na mudança de variável apropriada, né? É isso. Uhum. Isso me parece ser um log, né? Agora, que tipo de log? O que fazer aqui, né? Exato. Só se for... é possível que seja um log classe 3. Assim, um log de classe 3 seria 3. Não pode ser. Se fosse, tinha aqui. Log significa ln. Portanto, não Tu sei. poderia passar esse 3 para dentro do log, né? Sim. Passando o 3 para dentro do log, ficava... Ficava log de E elevado a 3. Isso, log de t ao cubo, né? Não, mas como é que fica log de T ao cubo? Não ficaria log de E elevado a 3? Não. A regra do log diz o seguinte: quando você tem um número multiplicando o log, você pode passar esse número para dentro do log, elevando aquilo que está no argumento. Então, essa era a regra, pronto. Eu tinha quase a certeza que existia, mas eu não estava seguro disso. Portanto, isto é uma parametrização de log de T. Log de U, aliás. Isso, então uma vez que você tem um log de t ao cubo aqui dentro, pela regra, né? Pela regrinha que eu acabei de falar, você pode chamar t ao cubo de U, então você teria U log de U. Então vai ser simplesmente a curva log, né? A curva log de x vai sair daqui. Só isso. Então, bem tranquilo. Que ele estava mais querendo que a gente testasse umas propriedades do que qualquer outra coisa. Mas legal. Deu para ver uma boa revisão aqui das coisas. Do exercício anterior, indique justificando se há caminhos fechados e diga quais são. Caminhos fechados são caminhos que podem ir e voltar ao mesmo ponto, né? Acredito que é nesse contexto que ele está falando. Essa aqui não, né? Por exemplo, essa última que a gente estava falando. Porque a curva do log ela é aberta. Agora, por exemplo, essa circunferência que você falou aqui, ela é fechada. Ela poderia ser fechada, né? Não sei dentro desse intervalo. Acho que não, porque não é 2π, né? Então é esse conceito, né? Tu conseguir voltar para o mesmo ponto. Isso não está acontecendo em muitos casos aqui. Essa aqui, vai ocorrer porque está indo 0 a 2π. Não. Porque é um helicoide, está indo para frente. Então não vai acontecer isso. Por sinal, essa curva aqui é o que rege o campo magnético, né? Uma partícula entrando perpendicular no campo magnético. É isso aqui que rege o comportamento dela. Só um vínculo com a física aqui. Agora, não tem curvas fechadas aqui, né? Eu não notei nenhuma, pelo menos. Pois não. Não tem. Não lembro de ter falado sobre alguma, né? Não tem. Aqui poderia ser, mas não é, porque é meia circunferência só. Não tem.
Aqui ele está pedindo na B. Do exercício anterior, determine o caminho inverso de A, B e D. Fazer a inversão de caminho. Se a gente desenhasse esse cara aqui, ele estaria indo de baixo para cima, né? Porque a gente vai de -1 a 1. Então ele teria esse caminho subindo. O sentido pode ser alterado quando a gente está parametrizando uma curva, né? A gente pode começar da esquerda para a direita, de direita para a esquerda, de cima para baixo. E o sentido, às vezes, ele é importante, né? Principalmente quando a gente, novamente, faz vínculo com a física. E aqui na matemática ele troca o sinal, às vezes, da resposta. Agora, como inverter o caminho aqui? Acredito que basicamente seja mudando o sinal, né? Porque eu entendo que quando ele pede para trocar o caminho, ele quer que tu mantenha isso aqui. Ou seja, tu mantenha que comece no t-1 e vá até o t igual a 1. Eu acredito que seja isso que ele está dizendo aqui. Mas a gente vai ter que fazer a mesma curva, o mesmo pedaço de reta, só que começando do fim. Certo? O fim aqui não seria lá em 1? Seria, Num sim. ponto lá em cima? Certo, agora vai ser um ponto lá embaixo. Lá em -1. Então aqui 7 vai continuar sendo 7. Nós não vamos sair desse lugar. Exato. É Um X. basicamente fazendo isso como metendo uma setinha no meio, é só inverter a ordem da setinha. Isso. Bem, Para o T- B, a mesma coisa. T seria. Mas o caso aqui, o que eu ia ter que mudar é o seguinte: T teria que ser menos T, né? Ah, sim. Essa é a Para diferença aqui. que seria T menos T. Porque daí a gente começaria do fim e chegaria no começo. Começaria de cima e terminaria embaixo, quero dizer. Sim. Né? Para inverter o R, não seria só trocar qual é que tem o seno e qual é que tem o cosseno? Ou seja, não seria Aqui na só. B? Sim, na B. Inverter quem é o seno e quem é o Ou cosseno. seja, fazer x igual a 1 mais 2 seno, y igual a 2 mais. Não, isso não dava porque isso alterava o centro. Novamente, né? Tem que tomar bastante cuidado com cada tipo de função que tu tem. Neste tipo de exercícios, nós não podemos alterar o t, o intervalo, para fazer o caminho inverso, sempre de alterar o r. Eu acho que ele não quer que altere o intervalo. Ele quer que Ok, tu altere a função, porque senão ficaria muito fácil. estou a ver. Pois faz todo o sentido, senão não Mas seria. veja que, de modo geral, é trocar o sinal do T, né? Sim. Isto não seria um exercício se. Não seria exercício se eles deixassem, se fosse só assim. Agora, olha só. Aqui trocar o sinal do T também não tem grandes problemas. Por quê? Porque nós conhecemos a teoria da paridade da função seno e cosseno, né? A função cosseno é uma função par. Ou seja, se eu colocar T aqui, se eu trocar o T por menos T, vai continuar dando a mesma coisa. Cosseno de T e cosseno de menos T é a mesma coisa, concorda comigo? Sim. Isso é porque a cosseno é uma função par. E no seno, o que acontece quando eu troco o sinal do T? No seno também inverte. No seno inverte, no cosseno não inverte. Pois No não. seno inverte. Então aqui ficaria menos 2 seno T, para eu trocar o sentido. Aqui permaneceria a mesma coisa. Aqui trocaria o sinal, seria menos 2 seno de T, tá? Daí tu teria a mesma curva, só que começando do final. E aqui, meu caro, aqui nós queremos a mesma curva trocando o sentido de onde começa. Aqui já fica um pouco mais complicado, eu acho, porque só trocar o sinal do T, talvez. Né? Porque. Ou não, né? Porque se eu colocar e elevado a menos t e e elevado a menos 2t, O problema é que isso não dá. O problema é que isso não dá porque o t é uma função exponencial de origem em zero e colocar menos t só faz com que não altera o caminho, só faz com que o sinal fique negativo, só faz com que isso fique tudo para o lado negativo. Isso não altera o caminho diretamente.
Só vai trocar não sei, hein? Uma vez que a gente está parametrizando, talvez não seja bem assim, tá? Talvez. Porque Verdade, não é porque uma é função quadrado. cartesiana normal, né? Pois, exato. A gente não pode simplesmente trocar. E de fato, aqui, ó, eu vou ter que dizer que eu apelei, né? Acabei de pôr aqui. Acabei de pôr, juro. Mas, ó, eu troquei os sinais e continua a mesma curva. Né? A curva é a mesma, é o que a gente quer, começa aí. Exato. Curva é a E o mesma. caminho vai ser inverso, né? Porque a hora que tu colocar agora menos 10 aqui, vai ser como se tu tivesse colocado mais 10. Tu começa lá de cima. É verdade, sim. Então, por quê? Porque mantém a parametrização. Vamos dizer assim, eu posso continuar chamando esse cara aqui de U. Uhum. E esse aqui vai continuar sendo U ao quadrado. Porque a única Pois coisa que é. muda aqui é o 2 na frente, né? É verdade, sim. Então, se tu quiser trocar o sentido, é trocar o sinal do T. E seguir as regras, né? Beleza. Acho que era só isso. 5. Verifique que a curva cosseno T, seno T, cosseno T é plana, mas cosseno T, seno T, cosseno T, não, 2T não é. Uma curva ser plana é ela ficar presa no mesmo plano sempre, né? Sim. Portanto, neste caso, Caramba. cosseno T, seno T, cosseno T, o que é que isso daria? A primeira parte ali é uma circunferência, né? Hum, Uma circunferência com um Z igual a cosseno de T? Isso que é o estranho. Dá pra jogar no GeoGebra e descobrir. Exato. Também não me cheira à esfera, mas ao mesmo tempo, Não, não é uma esfera. pois, Uma esfera é aquela coisa cheia de cosseno e seno se multiplicando. pois, isso parece-me, hum, se calhar isso há de ser uma ampulheta, agora que eu estou a pensar. Isso é parecido com o helicoidal, mas Fez, ó. Ah, claro, porque não é 3D, né? sim, isso é parecido com o helicoidal, mas tem o cosseno T em vez de T, que me faz Mas, pensar. mas um helicoidal é uma coisa em 3 dimensões, né? Exato, isso aí também será em três dimensões. Não, mas a gente quer uma coisa no plano aqui, de acordo com o enunciado. Verdade. Ó, é uma circunferência, só que é uma circunferência rodada. Ou é uma elipse, não sei. Não, é uma circunferência, é uma Uma projeção. circunferência rodada, sim. Ou não, é uma elipse. Ou não sei, tô bugando. Mas eu sei que a projeção é uma circunferência. Sim, e também é planal, porque está projetada no plano. Curiosamente, está projetada num plano reto. Portanto, Ela tá projetada no plano 45 graus aqui, tá vendo? sim, portanto, está projetado no plano Y. X igual a Y. Y, podemos dizer assim. Isso aí é mais. Exato, X igual a Y. É, eu não Agora, sei exatamente quem é X. Isso é um outro problema de GeoGebra. Ele podia colocar aqui, né? X, Y e Z. como é Mas que ele isso não justifica? faz isso. Como é que isso justifica agora? Como é que se justifica que isso. Como é que é suposto chegar até isso sem. Como é que é suposto chegar a esta informação e a informação que é planar sem um programa deste género? O que é Pois suposto é. fazer-se aqui? Porque é meio como já tivesse parametrizado, né? A gente poderia dizer, por exemplo, que aqui, né, x, y, z, ok. Pois é, né? Porque é 3 dimensões, não é tão simples assim. Não dá pra dizer que é alguma coisa do tipo cilíndrica também. Como afirmar que ela tá sempre nesse plano? É que aqui a gente vê claramente que é o plano que. Eu só não sei se é Y e Z. Tem que ver, né? Vamos fazer um teste aqui. Quem é acho que o X é o plano vermelho. É, o X é sempre o vermelho. X é o vermelho. O Y é quem? O Y é o verde. E o azul é o Z, né? X é o vermelho e Y é o verde. E a gente nota que ela tá, então, na Z igual a Y, certo?
Certo. Ela está exatamente na reta, aqui no plano que seja, z igual a y aqui. Não, não, o vermelho é x, desculpa. X igual a y igual a x. Z igual a x. Esse é o plano. Porque o z é o azul e o vermelho é o x. Então é z igual a x. Tudo bem? Z igual a X. Ok, É. já está registado. Isso. Então, azul, z, vermelho, x, z igual a x. E realmente z é igual a x sempre, né? Porque são as mesmas funções. Cosseno de t. Né? Então, de uma forma, vamos, no caso, sei lá, desparametrizar. Eu poderia chamar o cosseno de t de u, ou de x, que seja. Daí eu teria x, qualquer coisa aqui que eu não preciso resolver, mas eu poderia até fazer né, se tu chamar se usar a propriedade fundamental da trigonometria lá, dá para dizer que isso aqui é alguma coisa de x também, né? Bem, eu vou fazer essa conta. Eu tô aqui enrolando, mas se eu fizer, tu vai perceber rapidamente como é fácil de notar isso aí. Deixa eu resolver rapidinho. Ó. Uma conta de matemáticazinha assim, bem tranquila, quando a gente entende o que está acontecendo. Então, né, vamos fazer o seguinte. Digamos que cos de t é u. Ok. Metade do serviço já está feito. Agora, sabendo que seno de t ao quadrado mais cosseno ao quadrado de t igual a 1, então nós temos que o seno ao quadrado de t é igual a 1 menos u ao quadrado raiz, né? Então a gente consegue reescrever aquele cara ali como uma parametrização de u u raiz de menos u ao quadrado u. Né? Então, nós temos uma equação de 3 coordenadas, mas que depende de uma só. Isso por si só já indica que é um plano, né? Exato. Por Porque exemplo, temos. uma coisa parecida como essa é a equação de uma reta, né? Então, Pois, porque se nós tivermos. De certa maneira, se nós tivermos o X. A maneira mais fácil de justificar aquilo, aquilo que está ali, agora que eu estou a pensar, é devido. Espera aí, que me estão a ligar. Pode ser que seja da polícia, dê-me só um segundo. Ô louco, tudo bem, boa Olá, sorte. boa tarde. Sou eu, sim, quem fala? Ah, Pantufo. Não, eu vou tentar ligar à minha avó ver se é alguma coisa, ok? Certo. Obrigado então. Até já. Ok, dê-me só 2 minutos, se não se importar. Sem problemas. Bonito. Agora tenho de esperar até ver o que é que todos respondem. Posso ligar à minha mãe?
Não, está lá. É sempre isso. Ei mãe, estás em casa? Tal como a minha. Tá, vocês deixaram o alarme ligado, não foi? Vocês deixaram o alarme ligado, não foi? Não, vocês deixaram o alarme ligado, não foi? Pronto, estou a receber uma chamada da Seguritas a dizer que o alarme tentou alguma coisa na sala e eles estão à espera de imagem. Eu ve... Pronto, eu vejo então, eu depois. Ok. Quando eles me voltarem a ligar, eu digo. Está bem, beijinho, até logo. Pronto, já estou de volta, posso ter de interromper outra vez, mas ok, então a explicação não é tão simples como isso é claramente um plano, porque tem uma equivalência x igual a z, portanto vai estar no plano x igual a z ou z igual a x, independentemente. O outro não tem. O outro não tem uma equivalência planar, portanto não vai estar no mesmo plano. Sim, não é exata a mesma equação, né? Exato. Exatamente. Isso já é suficiente, claro. Como é que o outro se parece no GeoGebra? Não sei, eu tô tentando jogar aqui, mas tá difícil. Ah, tá. Vou pôr ali pra você ver. Consegui. Eu não esperava que fosse o que eu tô vendo. Parábola. Vamos dizer assim, a projeção agora é uma parábola. Exato. Não tá num plano, né? Não está, Caramba. não. É tipo uma cela, olha só. Esquisito. Não tava esperando por isso. Pensei que não ia ter uma relação tão óbvia assim. Mas, qual é o caso, né? Agora eu entendi o porquê. O que é cosseno de 2t, né? Existe aquela regra, né? Que seno de 2t é igual a 2 cosseno t seno t. Lembra? É uma propriedade trigonométrica. Cosseno Sim. de 2t é igual. Seno de 2t, sei lá, cosseno de 2t é igual a 2 seno de t cosseno t. Então meio que tem o quadrado aqui, né? Porque tem uma multiplicação do x pelo y. Então vai ter uma parábola mesmo. Uhum. Legal, legal. Tudo por propriedade. Show. Faz sentido ser uma parábola assim, faz todo sentido. A gente lembra da propriedade. Verifique que a origem e quaisquer outros três pontos distintos da curva tt quadrado t ao cubo não são coplanares. Verifique que a origem e quaisquer outros três pontos distintos da curva não são coplanares. Pontos que não são coplanares estarão todos em planos diferentes. Ah, mas isso é meio esquisito. Essa pergunta é meio estranha, assim, porque. Ah, quaisquer outros três pontos, né? Porque três pontos, eles são sempre coplanares. Tipo, Sim. pegue três pontos distintos. Isso sempre forma um plano. É até, por sinal, a definição de um plano, três pontos. Só que a gente quer quatro pontos, né? A origem é um ponto e aqui tem outros três. Vou ter de interromper outra vez, já me estão a ligar. Oi? Ah, estão te Diga. ligando? Beleza. Olá, boa tarde, sim. Pantufo. Janela aberta. Ah, sim, sim, esse é o nosso animal, portanto deve ter sido isso.
Ok, obrigado. Certíssimo, então até logo. Pronto, desculpe lá, um dos nossos animais disparou um alarme lá em casa e estávamos a ver se era alguma coisa grave. Parece que não é. Que bom. Beleza. Então ele quer que a gente prove aqui que 4 pontos não serão, de fato, não serão complanares se a gente estiver falando da curva t quadrado até ao cubo. T quadrado teu. Para qualquer 4 pontos, né? Ok. Isso Verifique é que a bem origem e forte. quaisquer 3 outros pontos não são coplanares. Ahm, Isso. eu acho que isso é fácil, talvez não, mas isso é uma curva de crescimento. Isso é uma curva que vai ser a interseção de uma reta. A interseção não, mas isso é uma curva que é a combinação de uma reta, uma parábola e uma hipérbole, por assim dizer. Portanto, se é a curva, portanto, não, é isso mesmo. Z é uma hipérbole. E isto é basicamente ter U ao quadrado, U ao cubo. Z é uma hipérbole? Por que tu disse que t ao cubo é uma hipérbole? Não é, T ao cubo não é uma. Alguma coisa ao cubo não é uma hipérbole. Quando eu penso em uma coisa ao cubo, eu penso naquela curvinha que tem duas parábolas no meio, né? Sim, Ou algo assim. nós chamamos a isso uma hipérbole. Ah, legal. A gente chama hipérbole outra coisa aqui. Aquela. Sei lá, eu não sei dizer como é uma hipérbole, mas ela é como se fosse duas parábolas, uma para cada lado, assim. Uma hipérbole, sim, são duas parábolas, um para cada lado. Mas Ao cubo também. Deixa eu ver uma coisa que é T ou X ao cubo, ver como é que isto fica. Se calhar não é uma hipérbole. eu tô vendo aí como é que ficou essa curva que ele pediu. É Sim, bem realmente não é uma esquisito. hipérbole, não sei como é que isso. Mas agora não sei como é que isso se chama. É só uma curva de terceiro grau. A questão é que. Ó, eu vou te mostrar aqui. Deixa eu mostrar o que eu obtive. Cúbica, é uma cúbica. Isso. Eu olho para essa curva e eu imagino ela num plano. Ela tá igualzinha ao que eu imagino para a curva t ao cubo, né? Sei lá, y é igual a x ao cubo. Seria isso aqui num plano. Só que ela não tá num plano. Ela tá meio que girando, tá vendo? Olha só. Sim, exato. Tá bem Portanto, estranho. eu não sei como eu sei como justificar isso por um processo básico de dedução, que é tendo, portanto, três variações de t, todos eles, um deles uma estando ao quadrado, o outro ao cubo, isso vai ser uma, de certa maneira, isso vai ser uma postura curvilínea que não vai ter nenhuma equivalência. Agora, eu não sei como é que isso justifica matematicamente. Sim, quando a gente fala para provar que 3 pontos são coplanares ou não, a gente faz a matriz, lembra? A gente Sim. faz uma matriz, resolve o determinante. Se o determinante for zero, significa que eles são coplanares. É isso. Uhum. Só que aqui a gente está falando de 4 pontos, né? Porque a gente está falando da origem também. E quaisquer outros 3 pontos que estão nessa curva. Daí tu me pegou. Nessa aí tu me pegou, porque se fosse só 3 pontos eu saberia. Com 4 pontos é para mim a novidade. Uhum. Como provar que 4 pontos não são coplanares? Isso aí é loucura. Loucura, loucura, loucura. Caraca. E até porque, bem, a gente quer genérico, né? Nós queremos pontos genéricos, não queremos pontos específicos que daria para jogar numa matriz. Caramba, como provar isso? Agora eu fiquei cabreiro aqui, porque eu não sei fazer isso mesmo. Como provar que pontos não fazem parte de uma curva? Pontos não são coplanares. Se eu escrever isso no Google, o que vai aparecer é o que eu acabei de falar. Vai aparecer a matriz,
Só que isso leve em conta que tu tem os pontos, né? E aqui a gente quer pontos genéricos. Uhum. Caraca. Tem que perguntar para algum matemático isso. Não faço ideia como é que isso é suposto, como é que eles querem que nós façamos isso. Não sei. E o teu professor não passa nenhuma apostila, né, com exemplos resolvidos e tal? Passa alguns, mas nenhum deles é, como consegue ver com essa lista de exercícios, todos os exercícios são únicos. A não ser, todos os exercícios com número são autocontidos, são únicos, são exemplos específicos. Portanto, não interessa que, que as professoras deem exemplos de outras coisas, porque não há nenhum exemplo para resolver isso ou alguma coisa dessa categoria. Não serve de nada. Droga, né? É. Eu vou ver se consigo. Eu vou ver se consigo um esclarecimento de dúvidas para perceber como é que isso é suposto ser feito. Porque assim, eu poderia perder meu tempo aqui pensando nisso, perder nosso tempo e não ia chegar em nada, né? Mas, bem, eu olho para a curva e ela parece realmente que está acontecendo isso, né? Não são coplanares. Porque eu não consigo, ó, fazer de alguma forma que fique bonitinho aqui. Não fica bonitinho nunca isso. Isso aqui, ó. Bem, aqui parece que estão no mesmo plano. Mas tá tudo torto também. Sei Sim. lá, cara. E um parece mais na frente que o outro também. Ó, eles estão, né? Em planos diferentes aqui. Caramba. Muito interessante essa questão, mas não sei resolver. Exato. Então, Mas, eu diga. vejo se eu consigo esclarecer a dúvida ou até ter isso, ou até ver se consigo pesquisar, pode ser que haja alguma solução para isso metida. Então, próxima semana podemos fazer à mesma hora? Se possível, às 10. Quer dizer, 1 hora antes de hoje. Ok, portanto às 2 daqui. Ok, Isso, beleza, meu amigo. Até a próxima. obrigado. Então, Valeu, boa sorte aí com o seu computador, né? obrigado. Até para a semana então. Valeu.